Bom dia a todos os ouvintes do canal o Edson Gomes, o Marcionita. Vamos para mais um vídeo polêmico e esclarecedor. O tema é a esposa de Crestos, Cristo. Já foi arrebatada para os céus dos céus. Se você ainda não se inscreveu, peço que se inscreva, comente, dá um gostei e ative as notificações. Muita gratidão. Então, quero desejar uma boa noite a todos, que estão nos ouvindo aqui no Coliseu Hall, Meu nome, para quem não me conhece, sou Edson Gomes, ou Marcionita. Eu tenho um canal no YouTube também. E eu sou um dos únicos marcionitas aqui no Brasil. Nós já fizemos a reconstrução da Bíblia Marcionita. A Bíblia Marcionita foi a primeira Bíblia, entre os irmãos primitivos, tá? Márcio de Sinop fez essa Bíblia no ano de 120 da nossa era cristã. Tinha as 10 cartas autênticas de Paulo e o Evangelho do Senhor. Então a Igreja Católica não se sentiu bem, porque Márcio acreditava na existência de dois deuses, dois mundos. Ele acreditava não no Jesus humano, mas num Jesus que era um espírito vivificante, que veio à Terra e se colocou em si uma aparência humana. Até então, ele nasceu em 85 e em 160 morreu. Até então ele era imbatível, enquanto ele estava vivo ninguém ousava se contrapor a ele. Mas, porém, depois da sua morte, os bispos católicos, bispos invejosos, começaram uma grande empreitada contra Márcio de Sinop. E conseguiram seu intento, Destruíram todos os exemplares da Bíblia Marcionita, perseguiu os marcionitas, os gnósticos, acabou com todas as nossas escrituras que a gente tinha, a Bíblia Marcionita, o livro Antítese de Márcio, a Biblioteca de Alexandria, onde tinha os ensinamentos gnósticos, foram queimados. E hoje, o que acontece? Quem ganha a guerra conta a história do jeito que quiser. Então hoje nós temos a versão que predomina, quase que 100%, que é a versão da patrística, que é liderada pelos seus bispos, Tertuliano, Irineu de León, Policarpo, Eusébio, essa patotinha toda aí. Eles dominaram a narrativa, Mas antes, existia uma outra narrativa do cristianismo primitivo, que era dos gnósticos, No caso, Márcio de Sinop, Valentim, Carpokrates, e assim por diante. Só que essa narrativa foi proibida, Nós perdemos a guerra, todos os nossos escritos foram queimados, e hoje a história é contada do jeito que a igreja predominante, que ganhou a guerra contra nós, faz a sua narrativa e nós temos que aceitá-la, infelizmente. Mas graças à internet a gente está desvinculando um pouco dessa narrativa. Mas, a princípio, a narrativa dos gnósticos parece, assim, extravagante. Parece até herege. Porque a gente está acostumado com uma comida, dada pela patrística, E dificilmente a gente vai conseguir ingerir tão facilmente um outro tipo de comida que é dos gnósticos. Mas o que vale é a tentativa. Eu agradeço aqui o Coliseu Hall e o Hall de ter aberto essa oportunidade para a gente, Então hoje eu quero falar o seguinte: quem é a noiva de Cristo? Bom, se eu como ex-pastor evangélico, por 20 anos, eu fui pastor de uma igreja unicista aqui no Brasil, É uma igreja pentecostal unicista. A única diferença que tinha hoje de uma Assembleia de Deus, essa igreja pentecostal unicista, é que nós não acreditávamos na Trindade e também a gente
batizava só em nome de Jesus. Então a gente é chamado de unicista. Não de trinitariano, mas de unicista. Depois disso eu percorri o caminho. Como eu estava lendo, né, o Velho Testamento, encontrei algumas discrepâncias, né? Que aquele Deus lá parecia um Deus irado, um Deus de guerra, sanguinário. E eu comecei a comparar, fazer as comparações, né? Entre o Deus do Velho Testamento e o Deus do Novo. Conheci o pastor Olavo, da Jeová o Falso Deus, que tem um livro. Aquilo me ajudou bastante, mas não resolveu um problema. Porque eu ainda tinha muitas dúvidas. Que o pastor Olavo e a sua galera, né, não conseguiu resolver. Até que eu fui chamado para um grupo americano. E estou lá vou fazer 8 anos que eu estou lá. E lá eu conheci pessoas muito importantes, né? O Edron Kozek, Daniel Degemar, são americanos, que me ensinaram, tiveram a paciência de me ensinar sobre o marcionismo e me mostrar essa outra Bíblia que eu não sabia da sua existência, como muita gente sabe que não tem. Mas então eu vou, baseado naquilo, não na Bíblia marcionita, mas baseado no marcionismo, na interpretação, eu vou falar sobre a noiva de Cristo. Quando eu era pastor unicista, eu acreditava que a noiva de Cristo era a igreja. Eu acho que isso aí é um ponto, né, pacífico em todos os religiosos dessa época, né? Os católicos, evangélicos e as suas ramificações, todos acreditam que a noiva de Cristo é a igreja e que Cristo vai vir buscar a sua igreja, a sua noiva. Nessa noite eu gostaria de provar com alguns argumentos que, na minha opinião, são robustos, né? Eu gostaria de provar que a noiva de Cristo, ou melhor dizendo, a esposa de Cristo, não é a igreja. E que a esposa de Cristo já foi embora aqui da terra. Parece soa até como heresia, né? Blasfêmia. Mas me dá a oportunidade de eu demonstrar para você nessa noite os meus argumentos. Depois vocês pesem, né? Se eu estou falando besteira ou não, se eu tenho algum embasamento, né, escritural para dizer o que eu estou falando. Então, já não aproveitem para ouvir a fundo, né, essa live aqui, tá bom? Bom, Márcio, ele pregava um Deus estranho ao judaísmo. Um Deus que teve o título de pai, né? Por 130 vezes, né? Crestos, que eu chamo o Cristo, né? Às vezes eu vou trocar aqui, porque para vocês entenderem, o Cristo, né? Mas eu chamo ele de Crestos o bom. Cristo quer dizer o Messias. Mas os marcionitas chamam ele de Crestos. Mas eu não vou chamar aqui para a gente não ficar muito distante. Então, Cristo então, para Marcion, o pai de Cristo era um ser totalmente diferente. Um ser do amor incondicional, que não era desse mundo, era de outro mundo, de outro sistema de coisas. Por isso que ele falou, ninguém conhece o pai senão o filho, somente a quem o filho quiser revelar. Ele só recebe testemunho do pai, o pai dele e vice-versa. Então ele dizia para os judeus, vocês não conhecem meu pai, só eu que conheço. Vocês nunca ouviram sua voz e nunca ouviram o seu parecer. O parecer aqui é as premissas que ele tinha. Ninguém conhecia essas premissas de um amor incondicional. Estavam acostumados com o amor condicional do Deus do Velho Testamento, né? Amei Jacó, odiei Esaú, né? Amei o povo de Israel em detrimento aos demais. O Deus do Velho Testamento eu abençoo quem me abençoa e eu abençoo quem não gosta de mim, quem me odeia. Ou seja, ele paga o mal com o mal. E esse ser, esse Cristo, vai apresentar um pai amoroso que paga o bem, o mal com o bem. Ele manda dar a outra face, perdoar os seus inimigos.
nunca pagaram mal com mal. E perdoar 70 vezes 7. A gente não ouve uma pregação desse Deus amoroso, porque, pense bem, a quem interessa um Deus que manda amar seus inimigos? Nem a nação nenhuma, nem a religião nenhuma, né? Se interessa por se aprofundar num Deus que parece covarde, né? Que manda amar seus inimigos. Mas é esse Deus que Jesus realmente nos apresentou, o Deus do amor incondicional, tá? Então, para Márcio tinha o Velho Testamento e o Novo Testamento, ok. Então, esposa, Crestos veio apresentar o pai dele com o título de pai. Tem mais de 130 versículos nos evangelhos com a palavra pai, Abba, pai. Pai dá uma ideia de família, de filho, pai e filho, né? O amor, né? Pai, filho. Agora, no Velho Testamento, não existe esse amor de família, pai e filho. Existe temor e obediência ao seu Senhor. No Velho Testamento, nós somos servos, né? Servos. E para o Deus do Novo Testamento, nós somos filhos. Então, se a gente basear no Velho Testamento, a ideia que a igreja é a noiva de Cristo tem consistência, se nós se basearmos lá, né? Então, eu pediria para o Raul. Bom, enquanto o Raul não está aí, a gente vai ler. Raul, vamos passar a parte 1 lá. Judaísmo no Velho Testamento. Eu estou sem um conversor de programa, né? Não tem problema não. Eu leio aqui, não tem problema nenhum, tá? Mas se você quiser apresentar, eu boto aqui para apresentar e sai na tela. Não, eu vou ler aqui bem devagarzinho, tá bom? Então, se nós acreditarmos o que todo mundo acredita, né? Que o Deus do Velho Testamento é o Pai de Jesus e de Cristo, e que Cristo vai apresentar o mesmo Pai, o Deus do Velho Testamento, então a igreja tende a ser realmente a esposa de Cristo. Porque diz assim em Jeremias, capítulo 33, versículo 11, está escrito assim: a voz de gozo, a voz de alegria, a voz do esposo e a voz da esposa. Então, Deus do Velho Testamento, ele tinha aquele povo de Israel como sua esposa. Tanto é que ele tem ciúmes. Imagine um Deus com esse atributo de ciúmes. Mas ele tinha ciúmes de Israel. Ele não deixava que a sua esposa ou sua tribo, seus escolhidos, chegassem perto de outras nações que tivessem outros tipos de deuses. Então, ele tinha ciúmes. Ele tinha um ciúmes, assim, doentio pela sua esposa. E ele trata, né, Jeremias como esposa. Em Provérbios 6,34, porque os ciúmes enfurecerão o marido, de maneira nenhuma perdoará no dia da vingança. Então, se alguém, como ele trata o povo de Israel como esposa, se a esposa trair ele em algum momento, então vai ter que pagar no dia da vingança. Porque ele é um Deus que abençoa no varejo e amaldiçoa no atacado. É só ler Deuteronômio 28. Umas bênçãos são 3, 4, 5, 6 bênçãos. Maldições são as dezenas, né? E as piores que a gente pode ler, né? Não sei como alguém tem coragem até de ler Deuteronômio capítulo 28. Então ele é assim, ele é um Deus ciumento. Depois nós temos Zacarias 8,2. Assim diz o Senhor dos Exércitos: tenho muitos ciúmes de Sião, estou me consumindo de ciúme por ela. Sião aqui, a Nova Jerusalém, a Jerusalém, então ele morre de ciúmes da sua esposa, que é o povo de Israel, e é um atributo desprezível para um Deus. Para um ser humano já não é muito interessante você ter ciúmes, né? É o ciúmes doentio, né? Que leva você a fazer atos
ilícitos, né? Chegar até assassinar sua própria esposa. Então ele também se considera ter um ciúme doentio. Ele diz, me consumindo um ciúme por ela. Então, se você acreditar que o Deus do Velho Testamento é o mesmo que o Novo, então a gente pode dizer, se a esposa de Cristo, se a esposa do Deus do Velho Testamento era Israel, e nós estamos no lugar de Israel, a igreja, seria fácil a gente entender realmente que a igreja é a esposa de Cristo. Bom, é o que todo mundo entende, né? 99% entende dessa maneira. Eu vou tentar me contrapor aqui naquilo que eu posso, né? Mas é um pouco difícil tirar todo esse dogma, toda essa tradição, desde criança, escutando, né? Crescendo nas igrejas, falando que a igreja é a noiva de Cristo, é a noiva de Cristo. Para mim tirar isso, para mim tentar provar num vídeo de alguns minutos é difícil. Mas vamos tentar. Esse daqui é judaísmo. Agora vamos passar para o... Vamos dar uma passada no Novo Testamento. No Novo Testamento já não concorda muito que a noiva de Cristo é a igreja. Esse termo noiva de Cristo não existe. E olha aqui, 22 anos como pastor, eu preguei que a igreja era a noiva de Cristo. E escuto até hoje isso, veementemente, que a igreja é a esposa de Cristo. Embora que não tenha nenhum escrito dizendo que a igreja é a noiva de Cristo, mas o pessoal, através de manobras, né, em malabarismos, conseguem realmente entender que a igreja é a noiva de Cristo. Mas eu quero dizer que não tem nenhum escrito afirmando isso, de modo algum. Não tem, como a Trindade também é outro dogma defendido por muitos, que também não tem essa palavra escrita na Bíblia. Então a gente consegue defender dogmas que não têm apoio bíblico, né? Então defender que a igreja é a noiva de Cristo não tem apoio bíblico, né? A não ser que você ficasse só no Velho Testamento, mas você indo para o Novo, mesmo no Novo Testamento, não há apoio bíblico para isso. Eu vou dar uma passadinha agora em Apocalipse. Agora estou no Novo Testamento, tá? Vamos deixar o de velho lá, vamos para o Novo. Apocalipse 21, 9. Agora nós vamos conhecer no Novo Testamento quem é a noiva, né? Ou melhor, a esposa de Cristo, literalmente. Um anjo em Apocalipse nos apresenta ela. Tem uma apresentação dela no livro de Apocalipse. Apocalipse 21, 9. E veio a mim um dos 7 anjos que tinha as 7 taças cheias das últimas 7 pragas e falou comigo dizendo, vem, mostrar-te-ei a esposa, a mulher do Cordeiro. Excelente, excelente. Não é noiva. Excelente o conceito aqui, porque Cristo se apresentou como esposo. Esposo é alguém que já está casado. Ele não é noivo. Quem colocou esse título de noivo é justamente a igreja. Mas ele é o esposo atrás da sua esposa. Então, eles já foram casados, né? Vamos dizer assim, em outro sistema de coisas, tá? Ele tem um par, né? O par dele no outro sistema de coisas se chama Sofia, né? É o seu cônjuge, que ela foi expulsa do pleroma, né? Porque cometeu um erro. Eu não vou dizer pecado, porque pecado só se comete aqui na Terra. Lá se comete um erro, o erro de Sofia, que é querer saber mais do Pai, o Deus incognoscível. E assim ela foi lançada fora do pleroma, expulsa fora do pleroma, né? E ao ser expulsa, ela provocou uma grande explosão, porque não se tinha nada antes, não se tinha matéria nenhuma.
causou uma explosão aqui na escuridão, onde surgiu todos os elementos da matéria, prótons, elétrons, nêutrons. E depois ela teve, né, um filho, quis ter um filho, sozinha aqui, sem o seu cônjuge. Então, lá no pleroma se faz as criações aos pares, né, para ser perfeita. Então, Crestos é o desejado, Sofia, sabedoria. Então, quando se une, não sexualmente, mas se une harmonicamente, né, essas emanações, a sabedoria com o desejado, com o amor, se dá criações perfeitas. Então, no pleroma, lá nesse outro lugar, só existem criações eternas e perfeitas. Aqui não existe criação perfeita, porque ela fez sem seu cônjuge. Então, ela resolveu também criar um filho, e o filho, né, é o Deus Velho Testamento, é um ser disforme, porque não foi feito com seu par adequado, foi sem seu par, né? Então foi um ser disforme, um aborto, assim por chamar. Ele tem cabeça de leão e corpo de serpente, ele é horrível, tanto é que ela coloca ele no último céu da matéria. Então em Apocalipse, voltando um pouquinho, Apocalipse 21, vou te mostrar a esposa de Cristo, a mulher do Cordeiro. Vamos ver. Vamos ver. Aqui está escrito. Ele vai mostrar. Será que ele vai mostrar a igreja? Vamos ver. Elevou-me em espírito a um grande alto monte, mostrou-me a grande cidade, a santa Jerusalém, que de Deus descia do céu. Então, quer dizer, aqui está revelando que a mulher, a esposa do Cordeiro, está escrito aqui. É a nova cidade, a Santa Jerusalém. Mas ele vai casar com uma cidade de muro, disso, daqui? Não. Isso daqui é figurativo. Nova Jerusalém é o nome que recebe o cônjuge também de Crestos. Sofia é chamado de Espírito Santo, de Nova Jerusalém, né, de sabedoria. Então, mostrar-te-ei a esposa. No livro de Apocalipse tem muito gnosticismo e judaísmo. Aqui é uma parte gnóstica, porque para a pessoa saber que a Nova Jerusalém é a esposa de Cristo, tem que ter um conhecimento gnóstico. E esse camarada aqui, que fez o livro de Apocalipse, não foi João, mas foi Cerinto, né, um gnóstico judeu. Então ele tinha muito conhecimento gnóstico quando ele fez o livro de Apocalipse, né, onde tem muito judaísmo e muito gnosticismo lá. Então essa parte que ele fala, mostrar-te-ei a esposa de Cristo, é a parte gnóstica, que é a Nova Jerusalém, né, é o título dado a Sofia. Paulo também diz isso. Gálatas 4,16. Entretanto, a Jerusalém do alto é livre, essa é a nossa mãe. Então o apóstolo Paulo também diz que a nossa mãe, ou seja, a esposa de Cristo, é a Nova Jerusalém. Então, já estamos jogando para fora que a igreja seja a noiva de Cristo, a esposa de Cristo. E está entrando dentro da gente uma nova concepção, que a mulher de Cristo, esposa de Cristo, é a Nova Jerusalém, ou seja, o seu cônjuge, Sofia. Bom, agora vamos jogar argumentos, tá? Argumentos do Novo Testamento. Nós somos convidados, olha que nós somos convidados para bodas. Você é o convidado, nós não somos um noivo. Não há consistência em filho de Deus ser noiva de Cristo. Porque no Novo Testamento nós tivemos uma nova concepção de filho de Deus. E como é que um filho pode ser noiva? Né? Não existe isso. Essa concepção podia caber lá no Velho Testamento, onde nós não temos um pai, nós temos um Senhor. E ele nos trata como servos. O Deus Velho do Novo Testamento nos trata como filhos. Então não há como nós sermos, né, esposo
do nosso nós sermos esposa do próprio pai, né? Não tem lógica nenhuma. Aí o que acontece? Em Apocalipse 22, 17, olha que interessante, diz assim: eu, espírito e a esposa dizem, vem, e quem vem, ouve e diga. Então o livro do Apocalipse está me dizendo, você sabe quem é o espírito? O espírito é Crestos, é Cristo. Paulo diz, ora, o Senhor é o espírito, só há um espírito, né? Quem que é o espírito? É Cristo. Aqui está dizendo, ó, o espírito e a esposa dizem para nós virmos, está nos convidando para as bodas do Cordeiro, está nos convidando. Está nos convidando. Então, se nós somos convidados, nós não podemos ser a noiva. A igreja não pode ser a noiva de Cristo. E a esposa já está lá. Ela e o Espírito, ela e Crestos, ela e Cristo, dizendo, vem, estou esperando. Quem ouve, diga, vem. E quem tem sede, venha. E quem quiser, tome de graça da água da vida. Nós somos convidados. Nós não somos a igreja de Cristo. Nós somos convidados. Nós somos realmente convidados. Aí o que acontece? Nós vamos lá em Apocalipse 19, 8. Todos pensam que a noiva está vestida de branco, né? Com o vestido de noiva. Pensam assim baseados nos versículos abaixo. Em Apocalipse 19, 8 diz, se vestiram de linho branco. Então, ele pensa que os convidados, porque vestiu linho branco, eles são a noiva. Mas ninguém observa, né, a continuidade desse versículo. Dize-me, escreve, bem-aventurado aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E disse-me, essas são verdadeiras palavras de Deus. Os trajes brancos não são da noiva, e sim dos convidados, filhos de Deus. Este é o chamado traje nupcial, que era um costume judeu. Nos casamentos, os convidados, tanto do noivo como da noiva, vestiam trajes preparados pelo casal. Ou seja, quando um ia aos casamentos, deixavam a sua roupa num cabide lá, que estavam e vestiam um traje nupcial, como convidado, preparado pelo casal, que geralmente eram todos iguais. Então, foi lhe dado vestidos brancos? Foi lhe dado por quem? Pelo casal, que vai realmente se reajuntar, ou seja, o espírito e a esposa. Foi dado trajes brancos. Mas não é porque estão de trajes brancos que eles são a noiva do Cordeiro, que é a noiva de Cristo. Não, aquele é um costume judaico, que no dia do casamento se tirava a roupa e pegava os trajes, né, nupciais lá, e davam para os convidados, para que todo mundo estivesse uniformemente igual, tá? Sem ninguém ficar olhando a roupa do outro. Então todo mundo estava com o mesmo traje e foi dado trajes brancos, né? Então isso aí não nos habilita a dizer que esses trajes brancos sejam realmente o traje de uma esposa, porque nós fomos convidados. Bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. Nós fomos convidados para esse casamento, essa reabilitação, né? Essa união nova, que ele veio lá, pega a sua mulher e nós somos convidados para essas bodas, né, do Cordeiro. Aí,
muitas pessoas se baseiam naquela parábola, né, das 10 virgens. Bom, eu quero dizer o seguinte, as virgens não é a noiva. Por que que eu tenho tanta convicção disso? Aquelas virgens, aquelas 10 virgens, seriam pessoas virgens, ou até mocinhas, né? Virgens, né? Vamos falar de 10, 12, 13, 15 anos. Geralmente eles acompanhavam o esposo até o lugar onde estava a esposa esperando ele. Então essas mulheres, essas virgens, eram damas de honra. Você vê hoje ainda alguma coisa, até aqui no Brasil, quando, né, acompanha o casal, aquelas damas de honra, né, aquelas meninas que vai acompanhando, né, o noivo, né, ou a noiva. Então, essas 10 virgens não tem nada a ver com noiva de Cristo. Eram as acompanhantes, né, as damas de honra. E diz que elas levavam azeite, potes de azeite. Como é que uma noiva vai ficar levando pote de azeite? Ela está esperando lá num quarto, lá, né? O seu noivo, né, preparado para. Ela não ficaria levando atrás dele potes de azeite, né? Então, o que acontece? Para nós afirmarmos que a igreja é a noiva de Cristo, carece de respaldo bíblico, principalmente no Novo Testamento, né? No Novo Testamento, eu dei aqui uns 3 exemplos que falam que nós somos convidados para as bodas do Cordeiro. Nós não somos a noiva. Não é verdade? Porque o conceito do Novo Testamento é de pai para filho. A gente não vai casar com o pai da gente, vai? Não, não vai. Não vai casar com o pai da gente, de modo algum. Cabe no Velho Testamento esse conceito? Cabe. Porque lá não tem um conceito de pai e filho. Tem um conceito de Deus, de temor e obediência. E ele tem ciúmes. Você imagina um Deus realmente que tenha ciúmes, né? Realmente horrível isso. E ele tem os ciúmes doentio. Se aquele povo fizesse alguma coisa que não agradasse ele matava. Por exemplo, o filho de Arão, os 2 filhos de Arão, acenderam um fogo estranho e foram consumidos. E a palavra consumir, ela é terrível, não é desapareceu, morreu. Consumidos foram comidos. Literalmente, né? No deserto, onde eles estavam lá comendo lá, né? E ele não gostou comendo aquelas aves lá. E ele mandou então que descesse um anjo lá e matasse milhares de israelitas, né? Então, qualquer pisadinha na bola com ele era motivo de morte. Ele paga o mal com o mal, lá não existe perdão. Você pode ver que a palavra perdão não existe. Se fosse assim, perdoava Adão e Eva, né? E outras pessoas, perdoava até outros, né? Por exemplo, perdoaria o pessoal do dilúvio, porque aquele pessoal foi condenado sem a lei. Sem lei não pode condenar ninguém, sem lei não há pecado. Eles não tinham a lei, mas ele, por ciúmes, aqueles seres lá mataram todos. Não sei se é milhares ou milhões de pessoas. Crianças. Mesma coisa Sodoma e Gomorra. Até hoje não viu o pecado que eles cometeram. E também estavam sem lei. Morreram todos lá. Né? Porque realmente esses seres, eles não exigem, eles não conhecem a palavra perdão. E nem amor incondicional. O amor condicional, eles conhecem aquele amor condicional. Amei Jacó e eu odiei Esaú. O Deus do Novo Testamento, ele ama tanto os bons como os ingratos. Ele não faz acepção
nem do judeu, nem do grego, nem do judeu, nem do gentil. Para ele é um Deus universal. O Deus do Velho Testamento é um Deus tribal, né? Um Deus que realmente nos aprisiona. E a palavra dele é terrível. Eu mato, eu firo, eu faço reviver, e não há ninguém que escape das minhas mãos. Olha bem, a palavra dura é essa. Então ele mesmo é a vontade dele que predomina. Ele mata, ele fere, ele traz praga, né? E assim por diante. A primeira coisa quando o Crestos veio aqui, ele já bateu de frente com esse Deus. Quando ele lançou lá, foi lá ter, né, com os judeus, começou a comentar que teve 3 anos e meio de seca aqui na terra, e o Deus do Velho Testamento, o Jeová, os arcontes que lá estavam, só mandou seu profeta visitar uma viúva e um leproso. Eu te pergunto, quantas viúvas tinha lá? Quantos leprosos tinha? Centenas, milhares? Não sei. Mas só um. Então ele condenou. Tanto que Crestos, ele curava todo mundo que viesse até ele. Com fé ou sem fé. E quando tinha fé nele, ele admirava. Mas ele curava todos, sem exceção nenhuma. Ele não fazia acepção de pessoas. Ele falava com prostituta, com ladrão, né, com pobre, com mulher, com criança. Ele não fazia acepção de pessoa. Agora, o Deus lá do Velho Testamento, ele até seleciona. Ele não deixa que aleijados, que tivessem determinados deficiência física, fossem ministrar no seu templo. Então, o coxo, o cego, os que tivessem membros defeituosos, aqueles que fossem eunuco, né, fosse castrado, também não tinham o direito de ministrar no seu templo. Agora, ministrar o quê, meu amigo? O dia inteiro lá era matança de animal e pegava aquele sangue lá, botava em caldeirões, atirava fogo embaixo do caldeirão e aquele fumaça de sangue queimado ou cozido chegava até as narinas desses seres e acalmava eles. Então os pecados é perdoado por sacrifício de sangue. Você imagine o pessoal lá os levitas estava mais para, ao invés de sacerdotes, estavam mais para açougueiro, né? Ou trabalhador de abatedouro, né? Você imagina o dia inteiro matando animais e cozinhando isso e aquilo, só para que esses seres tivessem a sua ira aplacada, né? Então, começa a fazer comparações entre o Deus do Velho Testamento e o Deus do Novo. Bom, agora eu falei se realmente a igreja não é a noiva de Cristo, vamos se aprofundar um pouquinho em saber quem é a noiva de Cristo, ou seja, a esposa de Cristo. Porque ele desce do céu para resgatar sua esposa, né? Para resgatar sua esposa. E onde é que estava essa esposa dele? Se não é a igreja, onde é que estava essa esposa dele para ele vir resgatar aqui? Então vamos lá. Como eu sou marcionita, existe um livro muito interessante, está até na recursão da Bíblia Marcionita, que é o nosso relato marcionita da criação e da salvação. Isso foi descoberto, né, num trabalho lá do bispo armênio Snik. Ele tem esse trecho e ele nos relata.
Isso daí, acredito que foi passado para Marcion, né? E ele colocou isso em algum lugar, felizmente não queimaram, né? Então ele demonstra aqui qual é a intenção da salvação da esposa de Cristo. Diz assim, ó. Vou ler um pequeno trecho. E quando o crucificado for suspenso na cruz, ele, Cristo, desce ao Hades para esvaziá-lo, levando as almas do meio dele e as arrebatou até o terceiro céu para o seu Pai. Isso foi feito. O inferno foi enganado e admitiu isso, que esvaziou todos os espíritos que lá estavam e os levou ao Pai. Então veja bem, onde essa noiva foi colocada aqui na terra para ter que vir resgatar a sua esposa? Bom, em Gênesis capítulo 6, diz que a geração de Sete, se você vê no Pananião de Salaminas, aonde fala sobre os setianos, né? Fala que nessa geração de Sete foi colocado algumas partes de Sofia, centelhas divinas de Sofia, aprisionadas em corpos, já preparados para esse recebimento. Então não eram pessoas totalmente normais, né? Então eles foram colocados, essas centelhas divinas, em corpos na geração de Sete, a princípio para acelerar, porque Sofia viu que aquele povo está atrasado, né? Cientificamente e de conhecimento, e resolveu colocar algumas centelhas divinas na geração de Sete, para compensar a morte de Abel, né? Então ele é o terceiro filho, para compensar, ela queria dar um presente para a humanidade, que era justamente acelerar a humanidade e colocar na geração de Sete sua centelha divina. E assim ela fez. Foi colocado lá. Então, só que essa geração começou a gostar da geração de Caim e Abel, filhos dos homens. Porque a geração de Sete foi chamada filhos de Deus, né? Porque eles eram centelhas do Deus lá de cima. Eles não eram filhos dos arcontes, não era filho do Deus da carne. Eram filhos lá do Deus lá de cima. Então, essa centelha divina foi colocada em corpos aqui. E quando eles começaram a cruzar com as filhas dos homens, deu vazão, deu a criação de seres híbridos, que eram grandes, estatura, os gigantes começaram a aparecer, eles eram super inteligentes, mentalidade super avançada, eles eram os grandes titãs daquela época. Aí os arcontes, que é o criador, né, os criadores do homem, da mulher, carnal, ficaram com inveja daquela geração híbrida que estava nascendo. Porque eles descobriram que aquela geração era mais inteligente do que eles. E talvez poderiam até chegar no momento de tentar destruí-lo. Mas eram mais inteligentes, mais formosos do que eles. Então, Jeová, né, como chefe, o arconte-chefe, ele resolve provocar o dilúvio para matar essa geração de uma vez por todas. Então provocou o dilúvio, matou todo mundo nessa morte aí mundial, matou todos esses seres híbridos. E as suas centelhas divinas foram colocadas lá no Hades. Porque quando você morre, segundo o próprio Cristo falou, que você não vai
Aqui na terra, você não vai para o céu, você vai para o seio de Abraão. Dependendo do que você faz de bom, se é pesado, ruim, mais pecado do que bom, vai pagar uma penitência no inferno, depois volta para ser transmigrado, numa situação contrária da que estava, que é o caso do rico. E Lázaro, né, que é um caso de uma pessoa humilde, ele não estava no céu, ele estava no seio de Abraão, esperando o quê? Uma reencarnação numa situação um pouquinho melhor. Então é isso. Por isso que ele fala, eu mato teu filho, faço reviver. Não há ninguém que escape das minhas mãos, daqui você não sai. Eu faço o que eu quero aqui, e daqui você não sai. Então essas centelhas divinas foram colocadas lá no Hades. E vigiada. Elas não podiam sair. Porque elas poderiam sair e habitar em outros corpos e começar aquele ciclo todo de novo. Então eles eram vigiados 24 horas por dia lá. E essas pessoas, era a razão de Crestos vir. Essa centelha pertenciam à sua esposa. Então é a parte dela. Aquelas pessoas ali significava a sua esposa. Então ele veio resgatar a sua esposa, como diz um mito maçonita. Ele desceu ao Hades para esvaziar, levando as almas no meio dele e as arrebatou até o terceiro céu para o seu pai. Isso foi feito, o inferno foi enganado e esvaziou todos os espíritos que lá estavam. Então a grande missão de Crestos, primordial, isso aqui vai ser um choque, hein? Ele não veio salvar a humanidade. A primordial dele, não. Ele veio buscar sua esposa. E sua esposa estava presa lá no Hades. Ele ficou 12 meses com a gente, todo o plano dele foi para salvar sua esposa lá no Hades. Parte da sua esposa estava lá no Hades. Então ele teve que fazer milagres de tal maneira que os arcontes ficassem com inveja dele e o levassem até a morte. E ele se apossando, colocando sua imagem num crucificado, porque ele não pode morrer, é um espírito. Aquele crucificado morreu com a sua aparência. Aí o inferno foi enganado, pensando que era Crestos que estava morto lá. Mas não, era alguém de carne e osso com a aparência de Crestos. Aí o inferno, enquanto esse crucificado estava indo para uma outra direção, depois de morto, foi no Evangelho de João, diz que Evangelho de Pedro, diz que o crucificado foi levado por 2 anjos até o céu de Jeová, tá? Porque até então esse crucificado não pertencia ao Pai, pertencia a Jeová. Então foi levado lá por 2 anjos até onde estava Jeová. Enquanto isso, o inferno abre suas portas para receber aquele em que todo mundo pensava que morreu na cruz, que era justamente Cristo. Mas ao abrir as portas do inferno, Cristo entra, engana os arcontes e todas aquelas centelhas divinas se agregam a Crestos, né? E como diz em Efésio, é muito interessante isso, Efésios 4, versículo 8 e 10, diz assim, ó, portanto ele, subindo ao alto, levou o cativo ao cativeiro e deu dons aos homens. Agora isso ele subiu, o que é senão o que também havia descido anteriormente às partes mais baixas da terra. Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para cumprir todas as coisas. Olha que interessante aqui. A missão dele, o que era? Era resgatar sua esposa. Então ele desceu às partes mais baixas da terra, foi lá e pegou aquelas centelhas divinas da emanação de Sofia, da sua esposa, levou o cativo cativeiro até o mais alto dos céus. O mais alto dos céus é o pleroma, é o além da matéria, o mundo dos espíritos, que não é esse mundo material, é o mundo espiritual, além da matéria. E está escrito, para cumprir todas as coisas. Efésios está escrito isso, ó, para cumprir todas as coisas. Então ele cumpriu sua missão, ele buscou a noiva dele,
E levou o cativo cativeiro, levou lá para o céu, para cumprir todas as coisas. Está escrito, eu estou falando errado? Está escrito cumprir todas as coisas. Aí você me fala, poxa, será que é isso mesmo? É. São João 17 diz assim, ó. Pai, eu já cumpri minha missão. Pô, mas peraí. Segundo o que a gente lê, São João 17 é uma oração. E no 18:1, depois dele orar, supostamente, ele sai para ser crucificado. Mas como é que ele fala nessa oração, suposta oração? Pai, eu já cumpri minha missão. Ele está mentindo? Não, não está mentindo. Ali é a ascensão de Cristo, aonde ele já entrou, está fora de ordem, onde ele já foi e enganou os arcontes, pegou aquelas centelhas divinas que estavam lá, levou o cativo cativeiro e deu dons aos homens. E levou até o mais alto dos céus. Ele buscou sua noiva, sua esposa lá, que estava aprisionada aqui na terra. Levou o cativeiro e deu dons aos homens. Aí ele diz em São João 17, quando eu não estou mais no mundo, olha que ele já não está mais no mundo. E São João 18:1 diz que ele sai com seus para ser crucificado. Mas ele diz, já não estou mais no mundo. Quando eu estava no mundo, eu os guardava. Olha que interessante. Eles não eram do mundo como do mundo eu não sou. Então aquele pessoal não era desse mundo. Como do mundo eu não sou. O próprio Cristo disse, vós sois de baixo, sois de cima, vós sois desse mundo eu não sou. Ele disse assim, ó, ninguém subiu ao céu senão aquele que de lá desceu. Ele veio do céu, aonde ninguém jamais tinha ido, ouvindo. Então é o céu dos céus. O céu, e depois continua em São João 17, Pai, todos que eram seu, nenhum se perdeu. Ou seja, tudo que era lá do Pleroma, que era de Sofia, nem nada se perdeu. Eu estou levando tudo cativeiro. Eu estou levando minha esposa comigo. Eles não eram do mundo como do mundo eu não sou. Agora tem interpretação aí que é os apóstolos, é isso, é aquilo, mas não tem nada a ver com seres humanos. Quer dizer, eles não eram do mundo como do mundo eu não sou. Ele repete lá em Pôncio Pilatos, eu não sou desse mundo. Se eu fosse desse mundo, os meus servos, aí eu incluo os meus servos, arcanjos, querubins, serafins, né? Porque eles sobem e descem do trono de Jeová. Então todos esses seres, se ele fosse desse mundo, todos os anjos do céu viriam para impedir que ele fosse crucificado. Mas ele disse, como eu não sou do mundo, ninguém vem me ajudar aqui. Porque se eu fosse desse mundo, os meus servos pelejariam para que eu não fosse entregue. Então, o verdadeiro cumprimento que ele veio buscar a sua noiva, e olha que em Apocalipse está escrito lá, o Espírito é a esposa, ela já está lá. Está chamando os convidados. Os convidados é a igreja. Somos eu, somos você, né? Somos os convidados, nós não somos a noiva e nem a esposa. A esposa já está com ela, já está lá no Apocalipse. E diz a esposa e o Espírito, vem logo. Quem tem sede, venha. Então está nos chamando nós somos a igreja. Nós somos convidados para as bodas do Cordeiro. Nós não somos a noiva. Porque a concepção do Novo Testamento é de pai para filho. Você não casa, um filho não casa com seu pai, né? Ainda mais do mesmo sexo, né?
por assim dizer, o filho com o pai, né? Então, esse conceito de noiva de Cristo, esposa de Cristo, foi retirado do Deus do Velho Testamento, que tinha esse conceito de Jerusalém, dos israelitas, ser sua esposa. Ele tinha ciúmes, ele se consumia de ciúmes. Falei, repito, filho de Arão, por acender um fogo estranho que poderia ser perdoado, foram consumindo os dois. Não é? E assim por diante. Então aquele Deus do Velho Testamento, se fosse o pai de Cristo, caberia sim a gente ser a esposa dele e ele ser o nosso Senhor e nós sermos servos dele. Mas Deus nos amou de tal maneira que deu a oportunidade de nós sermos transformados em filhos de Deus. O Deus do Velho Testamento, as demais nações, a não ser os judeus, eram nada menos que um nada. Ele não tinha consideração nenhuma. Agora nós tivemos por Cristo e pelo seu Pai, porque Ele nos amou e nos deu a oportunidade de sermos chamados de filho por adoção em Cristo. Então nós somos filhos de Deus. Nós temos valor. Ele nos promete uma vida eterna nos céus. Coisa que o Deus do Velho Testamento não promete. Ele fala, eu mato teu filho, eu faço reviver. E não há ninguém que escape da minha mão. Nós estamos presos aqui. Paulo falou, a criação geme, porque ela está aprisionada. E quem aprisionou ela por vaidade. Nós estamos presos aqui numa gaiola. Ninguém sai daqui. Parábola do rico e do Lázaro, tanto o ruim como o bom, está no mesmo, está esperando aqui na terra, não está nem no céu. Estão aqui. Mesmo o Lázaro sendo bom, ele não está no céu, ele está no seio de Abraão, esperando uma nova reencarnação aqui na terra. Eu mato teu filho e faço reviver. Esse é o ciclo. Eu mato teu filho e faço reviver. Nós estamos presos aqui. E Crestos desce do céu, como eu já disse, não era para salvar a humanidade. Não era. Em Efésios, quando ele buscou o cativeiro, está escrito aqui, para cumprir todas as coisas. Ele cumpriu todas as coisas quando levou o cativeiro, buscou sua noiva que lá estava e levou ela até o terceiro céu. Até o mais alto dos céus. Essa podia ir com ele, mas nós não podemos ir. Ele diz, para onde eu vou, vocês aí de carne e osso, vocês não podem ir. Mas rogarei ao Pai, ele vos enviará outro Consolador, que fique convosco eternamente. Esse outro Consolador que vai ficar com a gente, ele vai, Crestos, nesses 12 meses que aqui ele esteve, embora não seja o plano dele nos salvar, mas ele aprendeu a nos amar. Porque ele descobriu nas pessoas fé. A fé do centurião de Cafarnaum. A fé que a mulher que tocou sua orla. Ele disse, mulher, a tua fé te salvou. Aquela mulher que tinha a coisa mais importante do mundo. Fé nas palavras de Isocrestes. Então ele vai salvar quem tiver fé. Sem fé é impossível agradar ao Deus que ele apresentou, que é o Deus incognoscível. Porque esse Deus incognoscível não fez nada na matéria. Mas ele quer nos salvar por amor. Deus amou o mundo. Esse Deus é incognoscível. Não é Jeová. Se fosse Jeová, ele tinha salvado o pessoal do dilúvio, Sodoma e Gomorra, o pessoal do deserto. Mas Deus, esse Deus amou o mundo de tal maneira que ouviu a oração do seu filho. Ele falou, Pai, ele diz, rogarei ao Pai, e ele enviará outro Consolador que fique conosco eternamente. E ele rogou e o Pai concebeu esse incognoscível. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna.
Ele diz, para onde eu vou vocês não podem ir, mas na casa de meu pai tem muitas moradas. Eu vou lá e vou preparar um lugar para vocês. Vocês não eram de lá, mas eu vou levar vocês para lá, porque eu amei você e gostei da fé de vocês. E Paulo diz, nós estamos salvos pela graça, pelo grande poder de Deus, mediante a fé em Isocrestos. A fé que vai nos salvar, porque ele não veio para salvar a humanidade, ele veio para buscar sua esposa. Em Efésios 4, quando ele levou o cativo o cativeiro, ele diz, eu cumpri todas as coisas. Em São João 17 ele repete, Pai, eu cumpri minha missão, me glorifica agora, me leva eu agora, eu já cumpri, todos que eram seus não se perdeu, eles não eram do mundo, como do mundo não sou, mas te peço uma coisa, estou levando esse, mas guarda também esses lá na frente que crerão em mim, aqueles que tiverem fé em mim, guarda eles. E eu estou dentro dessas pessoas guardadas pela fé em Isocrestos. Eu não sou a noiva de Cristo. Eu sou convidado para as bodas do Cordeiro e tenho certeza absoluta que eu vou ver esse grande casamento lá. Amém? Então eu vou ficar por aqui, tá bom? Que nosso Senhor e Salvador Isocrestos vos abençoe, né? E eu vou deixar, se alguém quiser a Bíblia Marsonita, só entre em contato aí com o Raul. Eu tenho ela física e tenho ela em PDF dou de graça. Né? Só você deixar aí o seu contato aí, tá bom? Então, Raul, eu acho que eu estou encerrando. Se eu for além, eu vou começar a ser repetitivo, tá? Espero que vocês tenham entendido que a igreja já foi, a esposa de Cristo já foi embora, e nós somos somente os convidados. Tá? Deus abençoe a todos em nome. Oi? Obrigado pela palestra. Se você quiser botar o link do PDF aqui na descrição, da Bíblia Maçonita, PDF, pode pôr. Eu ponho, Raul. Assim que eu terminar, deixa eu me situar aqui, eu coloco sim, agradecendo desde já a sua elegância, o maior prazer que eu tenho aqui, você abre espaço pra gente aqui, muito bacana, tá? E eu aprendi a gostar de você, tá? E um abraço a todos. Que gosta da sua didática aqui, ele está sempre aprendendo um pouco mais no maçonismo. Você é o único que tem no Brasil que conhece sobre o maçonismo, conhece muito sobre Paulo, entendeu? Quem me disse isso foi o Jogoro, o Rodrigo Gaspar. Sim. Eu acho que eu sou um pouquinho além da média sobre Paulo. Conheço sim. Você é a referência do maçonismo também no Brasil. Isso. Entendeu? Tá bom. Muito obrigado, Raul.